azul branco, tuas glórias do passado, pra sempre vou carregar. Só o Newton dá o... Diego é o último a entrar e o primeiro a sair, né? Ao seu lado, Tem mais perguntas, quero ele estar. Eu já percebi. Me arrepio ao Pronto, cadê a música? lembrar aquele gol de Cassiano. Na história vai ficar. Não tô ouvindo nada a música. Junto com Alcide Santos. Meu leão, eu acredito e jamais vou desistir. Estarei sempre contigo e onde for vou te seguir. Dale, dale, tricolor, tricolor, tricolor. Dale, dale, tricolor, tricolor, tricolor. Viemos pra te apoiar, Fortaleza, meu amor. Eu respiro suas cores, vermelho, azul, branco. Tuas glórias do passado, pra sempre vou carregar. Suas lutas no presente, ao seu lado eu quero estar. Me arrepio ao lembrar. Tá aí, galera. Boa tarde, galera, que acompanha o nosso programa Bola no Rádio. Você que estava em casa, que tá em casa acompanhando, deve ter ouvido aí a musiquinha, aquela musiquinha que a torcida tricolor fez para o nosso querido convidado de hoje. Esse programa Bola no Rádio de hoje, a edição número 38. Entrevistar aqui ele que nasceu aí no dia 3 de maio, nasceu no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, e no dia 3 de maio de 2015, diante de 50 mil pessoas, Cassiano Dias Moreira, aos 47 minutos, vamos mostrar esse gol agora, né? Aos 47 minutos do segundo tempo, fez o gol de empate com o Ceará, que adiou aí o penta do rival e deu o título aí do campeão do Campeonato Cearense ao Fortaleza. Naquela semana aí, o Ceará tinha sido campeão do Nordeste, né? E o Fortaleza aí tirou essa taça que o torcedor do Ceará tanto queria. E ele aí foi campeão gaúcho, goiano, alagoano, campeão da Copa Verde, rodou o Brasil, jogou até ali em Pernambuco também, no Santa Cruz, mas ficou marcado com aquela música da torcida do Tricolor do PC, né? E além do Cassiano Day, né? O dia do Cassiano, que foi 3 de maio de 2016, a galera instituiu esse dia, né? Vamos fazer a primeira pergunta aqui, eu estou com meus comentaristas, Ézio Rodrigues, o Wellington Silva, aguardando o Diego Pereira participar também, e dar uma boa tarde para o nosso Cassiano fazer essa primeira pergunta, né? Naquele ano de 2015, o Fortaleza chegou à final, enfrentando o campeão do Nordeste daquele ano, time do Ceará. Tinha Magno Alves, Ricardinho, William Correia, o tricolor era treinado aí pelo Marcelo Chamusca, tinha Pio, grande batedor de falta, né? Daniel Sobralense, que fez aquele golaço, um chapéu aí na defesa do Ceará, e também tinha o Correia também, um grande volante. Vocês acreditavam mesmo naquele título? Cassiano, achavam que era possível, diante daquele adversário que era o Ceará, que estava jogando muito bem naquele período? Boa tarde, bem-vindo ao nosso programa. Primeiramente, boa tarde a todos, boa tarde ao telespectador. Realmente a gente acreditava muito. Nosso grupo era um grupo que trabalhava muito. A gente chegou nas finais, fazendo um grande campeonato, né? Nosso campeonato cearense foi um campeonato muito bom, onde a gente conseguiu chegar com tranquilidade nas finais. Então a gente sabia da qualidade do nosso grupo. Lógico que o Ceará também tinha um elenco muito bom, preparando para a Série B, né? Nós um elenco preparado para a Série C, mas com muitos jogadores que poderiam estar na Série B também, Série A. Então, acredito que a gente confiou muito no nosso trabalho, e desde da primeira vitória no primeiro jogo,
a gente já estava acreditando muito no título e já fomos confiantes para o segundo jogo, tanto que no segundo jogo a gente fez um jogo muito melhor que o time do Ceará, mas acabamos sendo surpreendidos, né, no final do jogo, sofrendo 2 gols, mas Deus foi bom demais com a gente e a gente conseguiu reverter a situação. É isso aí, o Ezio Rodrigues ali, que trouxe nosso convidado para participar hoje desse bate-papo, né? Dessa roda viva do futebol. Tá aí preparada aí a sua primeira pergunta aí para o nosso Cassiano, né, Ezio Rodrigues? Boa tarde, né, ouvintes aí do programa. Boa tarde, Cassiano. Para mim é um enorme prazer, né, você estar recebendo a gente no programa. Eu sei que nesse momento não é um momento que esperávamos, né, fazer uma entrevista contigo por conta do que o mundo está passando, mas a gente tem que se virar como pode, né? Aí, aproveitando, eu já vou começar logo a minha pergunta. Cassiano, me fale um pouco, fale para nós, né, como é que foi o início da sua carreira como jogador de futebol lá no Rio Grande do Sul, as suas inspirações, né, em quem você se inspirava, e se você teve dificuldades nesse início de carreira que você começou lá no Rio Grande do Sul, lá na cidade de Porto Alegre. Não, eu tive, como todo menino, né, o sonho de ser jogador, e eu comecei em busca dele muito cedo. Com 7 anos eu já estava em uma escolinha de futebol que tinha atrás da minha casa, lá em Porto Alegre, e dessa escolinha eu fiquei 2 anos ali, onde quase completando meus 9 anos, a gente fez uma competição que jogou contra Grêmio, contra Inter, Juventude, e eu jogava numa categoria acima, né? Porque a minha não tinha ainda. E quando tive jogo contra o Grêmio, eu fui muito bem, e acabou que o Grêmio acabou me levando para lá. Então, com 9 anos, já comecei a ter uma responsabilidade muito grande, né? Jogando na equipe de base do Grêmio. E joguei no Grêmio dos 9 até os 13 anos, que é onde eu fui para o São José depois. E ali eu praticamente virei um atleta profissional, né? Fiz a base toda, o restante da base toda, né? Peguei infantil, juvenil, júnior e profissional. E a partir dali, e no São José mesmo, acabei enfrentando já muitas dificuldades, que no primeiro ano de juvenil, eu era um jogador muito magro ainda, pequeno, não tinha desenvolvido ainda, e acabei chegando no meu primeiro ano de juvenil, os outros atletas um pouco mais velhos, já bem mais forte, bem mais alto, então ali eu já comecei a enfrentar um pouco de problema. Aí no meu segundo ano de juvenil já pegava um pouco de grupo, jogava um pouco não jogava. Aí no primeiro ano de júnior já não joguei. Só que isso aí eu fui pegando corpo, fui me aperfeiçoando também por estar jogando com atletas mais velhos. E aí no meu segundo ano de júnior já consegui ir melhor. E no terceiro ano de júnior eu arrebentei, fui muito bem. Onde já comecei a participar da equipe principal também. E logo depois, no outro ano, eu fui emprestado para o Inter B, o time do Inter, mas era a equipe B, onde na equipe B se encontrava na época o Sacha, que hoje está no Santos, Ricardo Goulart, que estava no Palmeiras, está na China, Marquinhos Gabriel, Muriel, Rodrigo Moledo, era uma equipe muito boa. Então acabou que eu não tinha muitas oportunidades também, estava vindo do São José, com bastante atletas de qualidade, o Oscar ainda estava no time B nessa época. Então era um time de muita qualidade e acabou que eu não joguei muito também. Então acabei retornando ao São José e dali eu fui jogar no interior depois, acabei sendo emprestado, joguei no interior, joguei no Glória de Vacaria e aí no segundo ano fui jogar no Esportivo, que foi o divisor de águas na minha carreira ali, né? Que eu vou pro Esportivo para disputar a segunda divisão do Gauchão e aonde eu já era um treinador que eu já conhecia, o Luiz Carlos Vinck, que já tinha trabalhado comigo no São José e me deu uma oportunidade de ir para o Esportivo, aonde a gente foi campeão lá, eu fui um dos destaques da competição e do meu time, e aonde acabou me levando para o Inter novamente. Acabei indo para o Inter, para o time B, e joguei 3 jogos no time B, e aí na equipe principal o Leandro Damião tinha sido convocado para a seleção, o Forlan tinha sido convocado para a seleção, Dagoberto estava machucado e acabou que abriu um espaço e o Fernandão era o treinador na época e me subiu para ir poder disputar um jogo
que era contra o São Paulo no Morumbi, eu lembro até hoje. E a partir dali eu comecei a jogar todos os jogos da competição, joguei depois 19 jogos do Campeonato Brasileiro da Série A, né? E ali começou a minha carreira. Segura aí, Cassiano. Eu quero que você fale mais sobre essa passagem sua no Inter. Tem algumas perguntas aqui aí preparadas, né? Mas você mostrou um pouco dessa sua trajetória no começo aí, as dificuldades, e também o grupo que você treinou, que era muito qualificado, com certeza. Você aprendeu muito com esse grupo. Eu vou passar para o Wellington Silva fazer a pergunta dele, aí daqui a pouco a gente vai retornando, vai construindo essa sua história aí para toda a torcida, não só do Fortaleza, do Brasil inteiro, conhecer você. Wellington Silva, boa tarde. Boa tarde a todos da bancada, a todos os ouvintes, em especial o Cassiano, nosso convidado de hoje, né? Foi nosso grande carrasco. A gente sabe que do nosso time aí, o Ceará e o Wesley, né, particularmente, mas a gente tem um grande respeito por ele. Dá uma boa tarde especial ao nosso Diego aí, que chegou cedo, né? Já ele sai também. Sobre o Cassiano aí, Cassiano, que você falou aí muito, era justamente sobre a pergunta que eu ia fazer, né? Que eu li algumas coisas, você passou alguns times, e no São José teve uma época que você estava até no time B, passou um momento difícil, né? Eu ia perguntar só quando foi o momento da sua virada de chave, que você enxergou realmente que iria dar certo, mas você respondeu aí que foi nessa questão, que o Leandro Damião se machucou, você ali viu que ia ter a sua chance, né, a sua oportunidade. Então, reformulando a pergunta, teve algum outro momento na sua carreira que você passou uma dificuldade grande, que pensou em desistir, fora esse começo? Foi mais no começo, sim. Mais no começo, que eu nunca fui um jogador de sempre ser titular na equipe, de sempre ser unânime, sabe? Um jogador que... E por muitas vezes também, por ter começado no Grêmio, eu me cobrava muito depois quando eu fui pro São José. Porque tu tá num time grande, tu sair para um time menor, e aí tu deixar de crescer, de evoluir, vendo os outros atletas tendo oportunidades e tudo isso, a gente acaba meio que se frustrando, né? Um pouco. E isso, depois que eu consegui chegar no profissional, melhorou muito para mim, porque eu vi depois muitos atletas que no júnior, juvenil, eram promessas e que não conseguiram chegar onde eu cheguei, sabe? De conseguir jogar no profissional, de conseguir jogar em um grande clube, e sendo que eles tinham tudo para jogar. E ali eu vi que realmente já estava conseguindo conquistar o meu espaço, né, no futebol. E enfim, muitos momentos. É mais fácil a gente falar os momentos difíceis no futebol do que os momentos legais, né? A maioria dos atletas realmente sofre muito. A gente sabe que é exposto só o lado bom do futebol, mas o nosso dia a dia é bem complicado. Agora mesmo eu estou em Portugal e para muitos é muito bom, é top estar em Portugal, mas eu já estou há 1 ano longe da minha família, mesmo com essa pandemia a gente não conseguiu ir embora, a gente teve que ficar aqui. Estou longe da minha filha. São, como que nem a gente fala, tem o ônus e o bônus, né? E o futebol tem muito disso. Tem momentos que tu vai estar por cima, tem momentos que vai estar por baixo, mas acredito que o atleta profissional, a gente tem que estar com a cabeça boa para poder enfrentar esses momentos e conseguir vencer, né? Com certeza, e Portugal é uma cidade, é um estado maravilhoso, um país maravilhoso, mas não tem aquela coisa o churrasco Brasil, aquela coisa brasileira, né? A música, é um pouco diferente, exatamente. Né? É outro clima, né? O povo brasileiro é um povo diferente, né? Um povo carismático. Os atletas mesmo, a gente sabe que tu tá num clube no Brasil, os jogadores se reúnem no final de semana para fazer um churrasco quando estão de folga, juntar as famílias, as crianças, ficar todo mundo junto. E quando tu sai do país, tu não tem isso. É muito diferente isso. É um povo mais fechado, é um povo mais contraído. Então eu já joguei fora há muito tempo, então eu já estou um pouco mais acostumado, né, com isso. Mas para atletas que saem e para a primeira experiência, eles sentem muito isso, que é muito diferente. Com certeza, eu vejo grande exemplo o Cristiano Ronaldo, um cara que está sempre mudando de locais, mas sempre está focado, tem que ter foco muito no trabalho. Vou passar aqui para o Diego Pereira. Tá aí, Diego Pereira? Passar a sua primeira pergunta aí. Boa tarde ao nosso Cassiano. Boa tarde a todos. É um prazer estar falando contigo, Cassiano. Boa tarde. Eu queria saber de você. Eu sei que são só alguns meses, né, de jogo mesmo, né, de jogos.
Mas eu queria saber de você o que você já notou de diferença, percebeu entre o estilo de jogo, o futebol jogado em Portugal, a diferença que tem em relação ao futebol jogado aqui no Brasil. O futebol brasileiro é um futebol muito mais técnico, né? De posse de bola, de qualidade técnica. Aqui é um futebol de muito mais força, de corrida, é um jogo de transição o tempo todo. Os times, tirando o Porto e Benfica, que são os times grandes, né? Que conseguem ficar um pouco mais com a bola. Os outros times é praticamente transição, os jogos, é um jogo bem mais corrido. O atleta aqui tem que estar bem fisicamente, porque é um jogo que tu tem que correr muito mais do que o normal, mas isso a gente vai acostumando logo que chega, durante os treinamentos, para poder se adaptar o mais rápido possível. E no futebol, aí português, jogou um centroavante cearense, Mário Jardel. Acho que quando você passou por aí, quando você está jogando aí, deve ter ouvido falar, não sei, desse jogador, né, que foi importante em grandes equipes do futebol português, né? Eu queria voltar, Cassiano, àquela pergunta sobre o Internacional, que você surgiu no São José, mas no Internacional em 2012, teve aquela passagem, não conseguiu se firmar muito na equipe. Aí eu queria tirar essa dúvida com você, né, porque você teve um período com a Agel Fuchs e depois com Dunga. Esse período com esses dois treinadores, que foram eles que não deram muitas oportunidades para você, tanto o Agel como o Dunga, nas vezes que você passou pelo Inter? Na realidade, no ano de 2012, depois que eu subi, eu acabei jogando todos os jogos. Jogou, e aí, já conseguiu jogar, isso, né? Isso. Aí no ano de 2013 trocou o treinador, que o Fernandão tinha saído na época e assumiu o Osmar Loz os 3 últimos jogos. E aí pro outro ano eles contrataram o Dunga. E acabou que na virada de ano, como eu era um dos jogadores jovens, eles queriam me botar no time B para iniciar o Campeonato Gaúcho. Aí iniciei o Campeonato Gaúcho com o time B. No primeiro jogo a gente empatou 1-1, eu fiz o gol. E aí no segundo jogo a gente ganhou 2-0. Eu dei uma assistência e depois disso eu não joguei mais. E aí eu continuei treinando na equipe B, enquanto a equipe principal treinava, fazia pré-temporada, né? E nisso aí eu fiquei 6 meses sem jogar depois desses jogos. Eu tive a oportunidade na época de ir para o Vasco e para o Bahia, e o presidente não me liberou para ir. Falou que eu ia ficar no Inter e eu ia jogar. Só que o Dunga não queria que eu ficasse, não queria que eu jogasse. E aí eu fiquei durante 6 meses num impasse de vou, não vou, vou, não vou. E aí às vezes eu subia para treinar no profissional, depois descia para ficar no time dele. Fiquei durante 6 meses assim, entende? Tipo, fui na sala do presidente, eu e meu pai, para pedir para ser liberado, porque eu precisava jogar, né? Tinha terminado o ano jogando, eu tinha clubes atrás de mim interessados, e eles não me liberavam. Acabou que o Dunga não queria que eu jogasse, e aí não. Aí eu fiquei até o meio do ano ali no Inter, depois acabei jogando 2 jogos no Campeonato Brasileiro, ainda pelo Inter, e aí teve a parada da Copa das Confederações, e aí depois da parada eu fui emprestado para o Criciúma. E com a Agel Fuchs, não teve alguma... Passou com ele também no Inter? Na realidade, com o Argel eu estava voltando de empréstimo. E quando alguns jogadores voltam de empréstimo, eles não treinam com o elenco principal, treinam em outro setor. E aí eu estava treinando em um outro setor, e aí nisso teve um treino juntamente com o profissional. E a gente treinou, foi muito bem, eu já conheci o Argel. Aí o Argel me chamou e queria que eu ficasse no grupo. Aí eu fiquei 1 semana e nisso apareceu o Goiás para mim ir. E aí a diretoria na época tinha interesse em um outro jogador que era do Goiás. E aí acabaram fazendo um negócio de me mandar para o Goiás e acertar a contratação de um outro atleta. E aí no fim eu acabei indo para o Goiás. Pronto. Ézio Rodrigues. Pois é, a gente vendo aí a trajetória, né, que o Cassiano falando aí a questão do Internacional, eu vou voltar só mais um pouquinho atrás, Cassiano, ali na época em que você foi revelado, você acabou de falar, né, que foi revelado profissionalmente, começou a jogar no São José, né, que é basicamente a terceira força da cidade de Porto Alegre, né, tirando aí a dupla Grande Mal. Aí eu tava vendo aqui que na época que você começou como profissional, dei uma olhada no elenco que tinha na época, eu achei até
que você viu até de uma boa geração do São José, porque eu dei uma olhada, eu vi que tinha o goleiro Thiago Volpe, Isso. se eu não me engano, e o Vitor Ferraz, que agora tá Vitor no Grêmio, Ferraz. né? Antes, Isso. pois é. Tinha o Pedro Carmona também, que passou pelo Fortaleza. Não, Carmona foi jogador, acho que até do Goiás, se eu não me engano. Não, Palmeiras. jogou no Vila. A Vila, né? Isso, Pronto. no Palmeiras Pronto, também. é que eu Ele também defendi. foi, na época também foi revelado pelo São José. O Walter também Pois é. foi revelado pelo São José na mesma Você época, vê, tinha da mesma idade. quer dizer, você veio de uma geração ótima, né, do São José. Você Verdade. foi pro Internacional, praticamente 5 anos de contrato internacional, entre empréstimo, retorno, empréstimo, isso assim. Aí a minha pergunta, Cassiano, é se esses empréstimos, eles não te atrapalharam, não, no seu desenvolvimento como jogador, porque, às vezes, o jogador, quando ele chega num clube, ele quer ficar um tempo para poder se desenvolver, atender o esquema tático que o clube quer, né? No caso, você sendo muitas vezes emprestado, isso te atrapalhou na sua carreira? Ah, com certeza, né? Principalmente porque acabava, como eu tinha contrato com o Internacional, eu tinha que retornar ao fim de cada empréstimo. Então, normalmente, eu já não... Na época de contratações, eu ainda estava no Inter. Então, acabava os clubes retornando de férias e eu no Inter. Né? Então, eu acabava sempre chegando depois dos outros atletas nos clubes. Que nem quando eu cheguei no Fortaleza, eu cheguei em fevereiro. Eu não cheguei na apresentação já, entendeu? Como no Goiás foi assim, como no Santa Cruz foi assim. No Criciúma eu cheguei durante a competição, então, tipo, sempre foi assim. Isso acaba atrapalhando, porque tu não tem a pré-temporada, tu não tem o convívio diário que os atletas já estão numa parceria, né? Tu chega depois, até entrosar, se ajeitar com todo mundo. Realmente isso acaba atrapalhando um pouco. E comigo não foi diferente. E em 2014 também, quando eu estava muito bem no Santa Cruz, acabei rompendo os ligamentos do joelho. Então acabei ficando 6 meses afastado também. E aí ter que retornar depois, porque eu fiz todo o tratamento no Inter. Então depois ter que retornar e voltar à rotina também é muito difícil. Então teve uma série de situações que acabaram atrapalhando, sim. Mas não me arrependo de nada, tudo foi aprendizado e faz parte do processo. Eu estava vendo os seus gols lá no seu Instagram, no Santa Cruz também, tem uns gols bonitos também, né? Foi uma passagem assim, que teve essa contusão, mas você também teve uma passagem interessante lá no Santa Cruz também, antes de vir para Fortaleza, né? Passar aqui para o nosso Wellington Silva, ver se tem algum recado, alguma mensagem do torcedor, para ele fazer também uma pergunta aí. Baiano, Wellington Silva. Por enquanto, não, nenhum comentário. Vamos, quem puder, quiser mandar, né, algum comentário, alguma pergunta, o Cassiano está aí, né, disponível. A minha pergunta vai em relação ao Fortaleza já, né, naquele ano ele marcou história aqui pelo futebol cearense, só que pelos números a gente viu que foi 21 jogos e 4 gols. Queria saber do Cassiano o que se deve ao baixo rendimento, foram poucas chances, foi lesão, como ele explica esse ano com poucos gols pelo Fortaleza. Não, no Fez só o mais Fortaleza também. Fez só o mais importante, né? Não, foi numa época assim também. Eu cheguei no Fortaleza, acabei chegando um pouco depois. E no que eu cheguei também, em 5 jogos, já tinha feito 3 gols. E logo depois disso eu tenho uma lesão no Clássico Rei ainda. Foi no primeiro Clássico Rei. Eu tive uma lesão na posterior. Então aquilo ali acabou me atrapalhando. Eu fiquei 1 mês parado. E aí fui voltando aos pouquinhos. E nesse meio tempo teve a troca de treinador também, que foi quando chegou o Chamusca. Então acabei entrando aos poucos e a equipe já estava formada, então acabei ficando de lado, fiquei no banco. E realmente isso também atrapalha um pouco, né? Ter lesão, ter alguma coisa. E o nosso time também tava bem, então eu não acabei não tendo tanta oportunidade como titular, mas estava sempre jogando, estava sempre entrando e podendo ajudar a equipe. Isso que foi bom para mim, entendeu? Infelizmente não consegui marcar mais gols, mas atacante vive de gol, a gente sabe, mas tem que estar na hora certa, no lugar certo. Acredito que na hora certa eu estava lá, pude contribuir no melhor momento, pelo menos acredito que foi no ano de 2015.
Vou até falar aqui, lembrar onde eu estava nesse dia de 2015, quando aconteceu esse jogo. Depois vou perguntar aos nossos comentaristas também onde é que ele estava. Eu estava no Mercantil, Cassiana, aqui no Montese, fazendo umas compras com meu pai, com a família. Aí eu, de repente, estava passando o jogo, eu não estava nem muito assistindo, né? Mas, de repente, eu vi que o Fortaleza fez aquele primeiro gol, né? Que é Daniel Sobralense, e estava fazendo as compras normal. De repente, eu vi aquela pessoal gritando, o Ceará tinha virado o jogo, né? Aí começou todo mundo que estava fazendo as compras, começou a ficar de frente às telas, as televisões do Mercantil, que vendia. Todo mundo ficou ligado. De repente, saiu, você entrou e fez aquele gol, e realmente foi marcante, realmente, não só para a torcida do Fortaleza Futebol Cearense, inclusive teve uma reprise aqui na TV local, né, esses dias, e emocionou muita gente aquela partida, né? Foi muito importante realmente para o futebol cearense. Você ficou marcado aqui no nosso futebol, né? E eu queria perguntar, Cassiano, sobre a sua passagem lá no Paysandu. Aí não falta o Diego, né? Deixa eu passar para o Diego fazer a pergunta dele. Valeu, Diego, faça aí a tua pergunta. Cassiano, tem alguns jogadores de futebol que só gostam de jogar, não gostam de assistir jogos, né? Eu queria saber de você se você gosta de assistir jogos, quais competições você acompanha, qual estilo de jogo você prefere? O estilo com a posse de bola ou o time reativo? Eu sou desses que não gosto de assistir, não. Eu também não gosto de assistir muito futebol. Gosto de jogar, gosto de estar no campo, mas não gosto de estar assistindo. Mas, lógico, em grandes jogos eu gosto de estar olhando, né? E eu prefiro, que nem tu falou do jogo, aqui a gente joga muito nesse futebol de transição, né? Que é um futebol mais rápido, correria, de estar com a bola e já ir para cima, já fazer o contra-ataque. Mas eu prefiro o futebol de estar com a bola, né? De poder respirar com a bola, pegar um time de qualidade, um time técnico que possa trabalhar bem a bola, com jogadores de qualidade. Isso realmente é muito melhor do que um jogo de transição. Cassiano, a minha pergunta sobre a questão do país. Fala, ouvinte, pode falar. O comentário da Antônia de Maria, nossa ouvinte sempre, né? Falou que ou gente que gosta de futebol, boa tarde, e ela também pergunta onde o Cassiano tá jogando hoje, né? Que já foi falado, tá em Portugal, Boa Vista, não é isso? Uhum. Pronto. Respondendo aí a torcedor. Beleza, fazer a pergunta sobre na época que você jogou no Paysandu, para você falar um pouco aqui para a torcida, se você começou a usar 39 lá, né? Uhum. No caso, eu vi uma matéria que, para você não se comparar com a galera que usava 9, né? Tinha muita gente que usa 9, e o pessoal às vezes quer comparar. Você tentar fugir dessa comparação. Tinha um jogador lá, Bergson, que tá, não sei se é o Bergson que está aqui no futebol cearense, né? No Ceará, que é gaúcho também, foi revelado no Grêmio, jogou no Paysandu e chegou a marcar aí bastante gols lá pela equipe do Paysandu, e depois você veio e marcou aqueles 20 gols, não teve a sequência, mas teve um período importante ali no Paysandu, de artilharia, né? E você veio depois do Bex, como foi assim para conseguir superar essa questão de um jogador que foi ídolo lá, né? E você chegou para surpreender, né? Nesse período. É verdade, né? E realmente, quando tu chega num clube que um atleta foi, principalmente na nossa posição, né, de centroavante, tu chega em um atleta do ano anterior, fez muitos gols, eles vão estar querendo sempre comparar, que nem os torcedores falavam, sinto saudade do Bergson, não sei o quê. Mas isso faz parte do futebol, e eu levei muito tranquilo, tanto que as coisas foram acontecendo natural. No meu primeiro jogo já fiz gol, no segundo jogo já fiz gol, e aí as pessoas já nem falavam mais em Bergson, falavam já estavam falando de mim, e aí as coisas foram acontecendo, consegui ser artilheiro da Copa Verde, quando eu saí do Paysandu eu estava de artilheiro da Série B, então eu estava num momento muito bom, e o torcedor me abraçou de uma maneira muito boa, mas na época apareceu uma oportunidade que eu não tinha como negar. Eu já tinha 29 anos e nunca tinha
tido uma oportunidade que eu teria naquele momento. Então eu optei por sair do Paysandu naquela hora, que foi o melhor para mim, para minha carreira. O Paysandu também foi bom, porque o Paysandu também recebeu uma porcentagem, né, em relação à venda. Então, lógico que eu acredito que a minha saída também tem atrapalhado a equipe, porque os resultados também não estavam vindo mais, e ainda acabou que o Paysandu caiu, né, ao fim do campeonato. E enquanto eu estava lá, a gente estava muito bem também na competição. Então, eu fiquei triste pelo clube, lógico, pelos atletas que estavam lá. Eu sei que sozinho eu não ia conseguir nada, foi graças aos meus companheiros, mas eu só tenho a agradecer ao Paysandu por tudo que eles fizeram por mim, pelo empenho que eles tiveram por mim, porque na época eu estava saindo do Brasil de Pelotas e estava para acontecer uma renovação minha no Brasil. E aí o André Mazuco, que era o diretor na época, que está no Vasco hoje, ele me ligou as férias inteiras. Ligava todo dia porque queria que eu fosse para o Paysandu. E eu ficava falando para ele esperar um pouquinho, que eu tinha que resolver minha situação. Porque o meu desejo era ficar no Brasil de Pelotas, que era perto da minha casa, ia estar perto da minha família. E a questão, só que eles estavam devendo 2 meses do ano anterior, né? E se eles acertassem isso, eu retornaria. Aí acabou que eles não acertaram e acabou que eu acabei fechando no Paysandu e as coisas deram certo. Só antes de eu passar para o Ezio, só eu falar a questão da 39, né? Se você ainda está usando a 39, e mandar um abraço para a torcida aí do Papão da Furuzu, do Paysandu, né? A torcida aí do Belém do Pará, apaixonada aí pelo time do Paysandu. E você ainda está com a 39, né, Cassiano? Usando ainda? Isso, usa a 39 ainda, um número que eu gostei muito, e que lá no Paysandu eles gostam de números altos também, né? Tinham números altos, e também justamente por isso que eu, como tu tinha falado antes, para sair desse 9, da pressão de ter que fazer gol, de centroavantes que passaram, que marcaram, eu não, vou pegar um número mais tranquilo para não ficar com isso aí, e acabou que deu certo, né? Ezio Rodrigues. Pois é, né? Só a título de ajuda, né? Meu amigo Carlos Emanuel, nosso entrevistado, né? O Bergson, que você falou que jogou no Paysandu, é sim o Bergson que jogou no Ceará, sim. É o Bergson que joga no Ceará atualmente, jogou o time do Atlético Paranaense, teve essa história toda que foi o antecessor do Cassiano. Só para título de ajuda aí para vocês, tá? Continuando aqui, né, Cassiano? Eu sei que você mesmo falou, né, que todo jogador quer ter a chance de jogar, né, fora do Brasil, para ter uma experiência, para ter sucesso, né? Principalmente um jogador que aí tá jovem, começo de carreira, né? Começa a despertar interesse e já quer ir. Só que algumas vezes, né, acaba de acontecer de não dar certo, né? Ter algum problema e acabar voltando. Aí eu fui dar uma olhada ali no currículo, né, do seu currículo, e eu vi que você... Bem, você pode me corrigir se eu estiver errado, né? Que você teve uma passagem no futebol do Chipre, mano. Conta essa sua aventura que você teve aí no Isso aí foi no ano de 2011. Quando eu saí do Glória de Vacaria, da segunda divisão, né, do Gauchão. Acabou e foi pro Nemea Salames. Isso. Acabou Neia, que... né? Acabou que não ia ter mais competição, porque o Gauchão já tinha terminado e a gente não tinha calendário para o ano inteiro. Então, era o Francisco Noveleto, lá, que mandava no São José na época. Daí ele me ligou falando que tinha uma oportunidade de ir para o Chipre. Perguntou se eu queria ir. Eu falei, oxe, na hora. Vou na hora, não tem problema não. Aí fui, cheguei lá, o país incrível, muito bonito mesmo. Um dos lugares mais incríveis que eu já vi, já conheci. Só que o clube que eu tava, eles não pagavam por nada. Fiquei 3 meses lá e desses 3 meses eu recebi 1.000 euros só. Logo que eu cheguei ainda. Ou seja, eu fiquei com 3 meses me virando com 1.000 euros. E aí chegou uma hora que não dava mais e aí eu tive que voltar para Porto Alegre, tive que voltar para casa. É complicado, né? É complicado o jogador, né?
um clube passar isso, país bonito, né? Verdade, tudo assim, na isso que vista. era ruim, porque o lugar era incrível e não tinha dinheiro para poder fazer nada. Aí cadê o dinheiro na hora? Chegou a jogar lá? Chegou a jogar algum jogo pelo campeonato lá do Não, Chipre? porque só de ter pré-temporada ali foi 2 meses, e aí na época que ia começar, não tinham pagado ainda, não tinha acertado nada. E eu falei, não, tem que ir embora daqui, porque eu já não tinha dinheiro para nada em casa, imagina fora do país. Então não dava não, tive que voltar para casa. Quando o cara é Jogando, sem ter dinheiro no bolso. Uhum. Quando o cara é solteiro, não tem família, né? Aí, mas Não, quando o na cara época eu tem... também não, né? Eu era novo Tava ainda, né? Eu tava solteiro, não tinha filho, não tinha nada, mas ainda assim, eu aguentei 3 meses ainda, né? Por mim, eu aguentava um pouquinho mais, só que realmente eu não tinha o que fazer, não tinha como me alimentar. Eu não era um jogador que já tinha uma bagagem, já tinha dinheiro em caixa para poder aguentar. Eu não tinha recurso para poder me aguentar sozinho lá. Eu precisava de salário para viver. Então Isso aí, Cassiano, foi um teste para você ver se você é forte mesmo e aguenta o tranco, né? E você provou que é resistente, né? É guerreiro para poder é verdade, aguentar. bem isso. Porque o futebol, o pessoal pensa que futebol é só dinheiro, glória, fama, mulheres, essas coisas. Exatamente. Mas tem momentos também pesados do futebol, com certeza, né? Claro Muita que tem. ralação. Eu lembro que quando eu cheguei em casa, eu cheguei no aeroporto, tava meu pai e minha mãe me esperando, eles ficaram apavorados, que eu tava magro, que eu não comia direito, né? Comia qualquer coisa só para enrolar ali, né? Para não gastar todo o dinheiro. Então eles ficaram bem preocupados assim também quando eu cheguei em casa, mas foi questão de uma semana chegar em casa, comer a comida da mãe, né? Aí já fica tranquilo. O Ayrton Comida de mãe, Silva, o baiano. Opa, vamos lá. Só continuando em relação ao que o Carlos falou mesmo, né? Em relação ao onde os comentaristas estavam, né? Nessa data triste para mim, né? Eu estava lá no estádio, né? Tava inclusive foi o último clássico rei que eu fui, porque tem aquelas confusões, aquelas brigas, a gente evita mais ir para clássico rei só para jogo normal agora. Eu tava com a minha tia Cristiane, que tá no Crato, e a minha irmã Carla, né? E lembro que tava lá atrás do gol do Ceará, né? E aquela felicidade naquele gol do Assisinho, inclusive chorando, né? De felicidade. E aí o Cassiano fez o gol e as lágrimas viraram lágrimas de tristeza. A gente via aquele mar do Fortaleza subindo, indo triste embora, e na mesma hora o mar voltando, né? Foi algo diferente, assim. Em relação à pergunta, sobre o Paysandu mesmo, ele teve uma passagem boa, né? Foram 30 jogos, 20 gols. Eu só queria saber do Cassiano se ele se sente tão ídolo como ele foi ídolo aqui pelo Fortaleza, né? Ele dissesse mais sobre essa passagem pelo Não, Paysandu. eu recebo muita mensagem ainda de torcedor do Paysandu. É que, como pela minha saída, divide muitas opiniões, né? Tem torcedor que não entende que atleta tem carreira curta, que precisa sim de dinheiro. Quem falar que não precisa é hipócrita. A gente trabalha por isso também. E eu tive uma oportunidade ali para mim no momento que era muito boa. Não tinha como eu negar, entendeu? E aí isso acaba que divide muita opinião. Tem torcedor que chama a gente de mercenário, que fala que não queria jogar, que só queria dinheiro, só queria saber de dinheiro. E o que não é verdade, né? Eu tenho um carinho muito grande pelo Paysandu, por tudo que eles, eu sou muito grato também ao Paysandu por tudo que eles fizeram por mim. Mas os torcedores têm que acabar entendendo que a gente tem uma carreira curta, infelizmente, né? E depois de que a gente para, a gente tem que ter feito a nossa condição financeira, a gente tem que ter dinheiro para poder sobreviver depois. Então, realmente, naquele momento era uma oportunidade muito boa para mim, por isso que eu decidi sair. E acaba que tem torcedor que não entende, então, justamente por isso, divide opiniões.
Tem muito torcedor que pede para eu voltar, como tem torcedor que não quer me ver nem pintado de ouro lá, que diz que eu fui mercenário e tal. Mas Eu isso não faz sei se parte do foi nesse futebol. time, no Paysandu, que parece que você saiu, tava com uma lesão, dizendo que estava Isso. machucado, e quando chegou no outro time, fez os exames e estava bem. Foi Não, essa que eu questão, tava não? com pubalgia. Eu tava com pubalgia. E pubis é inflamação. Aí por Ou isso que o seja, torcedor fica chateado, não não entende, é, né? não, como? Por isso que o torcedor fica chateado, às vezes não entende, né? Essa questão, Isso, né, do isso. cara. Eu joguei por muitos, desde das semifinais da Copa Verde, e eu já tava com essa lesão. E tomava injeção para jogar, às vezes eu não treinava a semana inteira para poder chegar no jogo. E acredito até que Deus foi muito bom comigo nessa época no Paysandu, porque tinha semanas que eu treinava uma vez ou duas na semana, ainda chegava no jogo e fazia gol, sabe? Tipo, coisas que estavam acontecendo comigo que nunca tinha acontecido. E acredito que foi Deus, porque eu chegava em casa depois, me deitava para dormir, uma queimação, dolorido demais, não conseguia nem levantar da cama depois. E isso, para quem teve lesão de pubis, sabe que é horrível. E acabou que eu parei umas 2 semanas antes de ir para a China, eu parei umas 2 semanas antes para fazer um tratamento, que eu tinha feito infiltração, para poder ir com a infiltração, tu não pode jogar durante um mês, né? Porque tem corticoide, então tu tem que ficar um mês sem jogar. E eu ia ficar esse um mês sem jogar no Paysandu, então eu tava me recuperando da infiltração e aproveitando fazendo os tratamentos já para voltar. E aí nisso aconteceu a negociação da China. E acabou que eu fui para lá e como o pubis é inflamação, não vai aparecer lesão, só vai aparecer inflamado, mas se eu estiver caminhando normal, correndo, não tem problema. Não vai ser isso que vai impedir de assinar um contrato. E como eu tinha feito infiltração, eu estava apto a treinar. E aí foi o que aconteceu. Fui liberado para treinar. Eu fiz 3 jogos e quando eu terminei o terceiro jogo, eu não conseguia mais nem caminhar. E aí eu fiquei um mês lá parado de novo. Mas aí o Só os comentários torcedor, aí. Vai, pode falar, Wellington. Só pedir pro Cassiano dar os alôs aí, que chegou o pessoal que é fã dele, né? Felipe Estrela botou Cassiano, o destruidor do Penta, e o André Honório, o Cassiano Day 47. Que Pediu o alô do isso. Cassiano aí pro Um pessoal. abraço para eles aí. André e Felipe, tamo junto. Esses são nossos ouvintes fiéis do Fortaleza, acompanham nosso programa aí já desde o começo. Voltando à questão da torcida, a torcida realmente é apaixonada e torcida ela é passional, né? Ela às vezes não perdoa certas coisas, às vezes não entende certas coisas. Então o jogador é muito cobrado às vezes pela imprensa e a torcida também, né? Porque às vezes a pessoa não só tem um futebol como diversão. É como o Big Brother agora nesse tempo de pandemia aqui no Brasil. Não sei se você acompanhou, Cassiano. Uhum. Mas o Big Brother aqui virou um fla-flu aqui. Virou todo mundo brigando, um é Manu, um é Prior, não sei se você acompanhou, né? Eu vi um pouco disso. Aqui virou até entre nós aqui do grupo, virou uma resenha sobre isso, né? Uhum. É isso, Diego Pereira, eu queria que você falasse onde é que você estava quando o Cassiano fez aquele gol que tirou o Penta do Ceará e faça sua pergunta também para ele, né? Eu tava em casa assistindo com meu pai, né? Meu pai já Descobrindo comemorava você o é título, tricolor. né? Depois daquela final. E aí vem os acréscimos, né? E o Cassiano faz o gol, né? Aí ele ficou puto aqui, ficou indignado, mas aconteceu. Eu queria saber do Cassiano, sim, o que é que ele acha da atual situação do futebol brasileiro, né? Eu falo não só dentro do campo, mas no sentido de organização. O que é que ele acha que o futebol brasileiro poderia aprender com o futebol português Eu não tô para melhorar? acompanhando muito aí a situação, né? Eu não sei como é que tá aí agora. Aqui nós. Mas eu digo assim, no tempo que tu estava aqui jogando ainda. Ah, sim. Não, cara, o Campeonato Brasileiro é um campeonato que, principalmente da Série A, que era quando eu tava antes de vir pra cá, é um campeonato que não tenho reclamações de nada. É um campeonato que é muito alto nível, tanto de qualidade técnica como de organização. Eu acho que o Brasil
nessa competição no futebol, na Série A, tá num patamar muito alto. E principalmente agora, né, pegando o Flamengo, como é que está hoje, sendo uma referência. Então, acredito que o futebol brasileiro só tem a crescer com tudo isso. Depois da Copa também de 2014, tu vai jogar nos estádios, só estádio top, gramado top. O Campeonato Brasileiro é um campeonato muito bom de se jogar. Então, não tenho que reclamar do Campeonato Brasileiro, não. Cassiano, é sobre sua passagem no Boa Vista de Portugal. Você fez um gol em janeiro, né? Gol da vitória do time aí sobre o Desportivo Aves. Foi considerado aí o melhor jogador da equipe. E assim, como é que está sendo a sua adaptação aí? Você já falou um pouco dos estilos do jogo, né? Aí a transição é mais rápida, que era mais cadenciada no futebol brasileiro. Mas como é que está sendo a sua adaptação aí, tanto ao estilo de vida dentro de campo e fora de campo? Não, aqui tá muito bom. O nosso grupo é um grupo muito bom, muito qualificado também. Tem bastante jogadores brasileiros, jogadores de qualidade também. E o nosso grupo aqui, eu tô muito feliz de estar aqui. A cidade, o país é incrível. Eu digo que é um Brasil melhorado, né? Um Brasil na Europa, porque tem muito brasileiro aqui. Nos lugares que tu vai, tem muito brasileiro. No shopping, no supermercado. Uber, táxi, a maioria é tudo brasileiro. Então é um país que tu te sente em casa, sabe? Não te sente, né, longe de casa, porque qualquer lugar que tu for, tu vai encontrar um brasileiro, isso é certo. Então isso acaba te deixando mais próximo de casa, e isso é muito bom. O país é muito bonito também, a nossa cidade aqui, eu moro no Porto, cidade muito boa também, com praias, é top, aqui é top. Eu só tenho coisas boas para falar daqui. Portugal, muitos brasileiros ficam pensando em ir para aí, né? Sempre incentivados por outros. Eu tenho até uma prima minha, mandar um abraço para Joyce Castro, minha prima mora em Lisboa, Portugal, tá adorando a vida aí. Realmente ela não pensa em voltar tão cedo, né? Vem só para passear, para curtir as praias aqui de Fortaleza. Passar aqui para você, Wellington Silva, fazer a sua pergunta. É o Wesley, desculpa, é o Wesley Rodrigues, foi mal, Wesley, eu pulando você. Ele fica doido, isso é doido, menino. Ei, mas vendo aí, tem ouvinte? Manda aí. Deixa eu falar aqui. A Brenda e Stephanie botou Cassimito 47. Iron Talk, ele mandou um alô, mas aqueles alô pra pegadinha, pra ver se o cara cai, né? Pra minha tia, não sei o que, pra ver se o cara cai, mas essa aí não vai colar, não. E o André Honório, obrigado, Carlos Emanuel, acompanho o programa desde o início. Grande André, parceiro nosso aí, né? Pois é, o pessoal aí vendo. Continua, certo. Cassiano, né? Agora vem aquela hora, né? Como eu estava falando, né? Você e o Carlos, né? A respeito do dia, né? Que você fez o gol e tal. Eu estava na arquibancada, estava comemorando o gol, chutando, xingando, né? Como todo torcedor. Aí pega quando sai o gol do teu gol, Cassiano. Rapaz, naquela hora eu tava com vontade de te dar uns tabefes. Desculpa, é um termo, né? Porque é bicho invocado quando tá com raiva. Chuta tudo e o Deus e o mundo. É verdade. Mas a gente, como eu digo, eu respeito você tem a sua carreira, passagem sua no Fortaleza. Muitos podem dizer que foi uma passagem apagada, mas outros dizem que você foi o que coroou o ano do Fortaleza, né? Com aquele gol aos 47 minutos, que rendeu aí música, piadinha e tudo. Quem gosta de tem, né, aceitar a brincadeira do rival, né? Verdade. E é assim que a gente leva. Aí eu tenho uma pergunta do torcedor, que até você mandou um alô, é do Felipe Estrela, que no caso também é um amigo meu, torcedor do Fortaleza, encheu minha paciência.
querendo uma pergunta para ti, então joguei a pedra e pronto, pode mandar a pergunta. Aí a pergunta foi o seguinte, é mais ou menos o que a gente falou ali em off, né, antes de começar o programa. A pergunta dele foi o seguinte, Cassiano, após aquele gol memorável no jogo em que você maltratou os rivais e tirou o penta do Ceará, já aconteceu de algum torcedor do Ceará chegar em você lamentando? Já aconteceu. E já aconteceu bastante. Mas faz parte, é brincadeira também. Às vezes eles me chamam xingando, aparece alguma coisa, eles vêm me xingar, mas faz parte. Até eu tive 2 jogos contra eles, e os 2 jogos eles me xingaram, muitos torcedores aí no Castelão, então faz parte do processo. Mas faz parte, né? Eu fico feliz com isso. Eu fico muito feliz porque, querendo ou não, é um reconhecimento, né? Mesmo que seja ao contrário, mas é um reconhecimento, porque a gente sabe que foi um momento que marcou, para eles foi um momento que marcou de uma maneira negativa, mas que mesmo com os xingamentos eu gosto, porque a gente vê que eles lembram disso, né? Isso é legal. O Wellington Silva, agora o Wellington. Pois é, continuando aí, eu queria saber do Cassiano, quando ele voltar ao Brasil, né, se ele ainda pretende defender as cores do Fortaleza. E a outra pergunta é se caso algum dia tivesse proposta do Ceará, se ele teria coragem de vir. Essa é uma das perguntas também que mais fazem. Não, com certeza, né? Eu tenho um carinho muito grande pelo Fortaleza, pelos torcedores, pela diretoria também. Sempre que eu posso encontrar eles, eu encontro. Inclusive, quando eles foram jogar contra o Paysandu, eu fui no hotel conversar com eles, com a diretoria, com o Marcelo. E realmente é um time que eu tenho muito carinho, muita gratidão por tudo. O que os torcedores fazem até hoje, isso fica marcado dentro do meu coração. Com certeza eu voltaria, se fosse possível um dia. E em relação ao Ceará, também é um grande clube, né? É um clube que vem crescendo muito no futebol, tanto quanto Fortaleza. Mas eu nunca passou pela minha cabeça isso. Não sei também se o Ceará me contrataria, né? Então, essa pergunta eu não sei te responder, mas a gente não pode falar que não, que a gente é profissional. A gente tem que... Isso é minha vida, meu trabalho. Mas hoje, com certeza, eu voltaria para Fortaleza. Teve um jogador aqui, Cassiano, que jogou nos 2 clubes, acho que você deve ter ouvido falar, o Geraldo, né? Jogou no Ceará, disputou... mas esse eu tô me lembrando desse aqui agora, o Geraldo, que disputou a Série A pelo Ceará, fez o golaço em cima do Grêmio, um gol histórico no Ceará, depois foi para Fortaleza, pintou as trancinhas do cabelo de vermelho, azul, né, e branco. Teve o Clodoaldo que jogou no Ceará, e foi do Fortaleza, foi para o Ceará, teve essa situação. Acontece muito também. O Assisinho também, é verdade. Teve muitos jogadores. Diego Pereira. Cassiano, você já é um veterano no futebol, né? Tem 30 anos. Eu queria que você contasse um pouco sobre os seus planos para o futuro, né? Você quer se firmar no futebol português, de repente quer ir para um grande daí, né? Um Benfica, um Porto. Se no futuro pensa em ir para outro país na Europa mesmo, jogar na Itália, jogar na Espanha. Conta um pouco pra gente aí. A gente sempre está tentando treinar, se preparar para buscar algo melhor, né? E comigo não é diferente. Agora mesmo nessa quarentena, mesmo parada, a gente estava treinando bem forte aqui, para quando tiver o retorno da competição, poder retornar bem e poder fazer um grande campeonato. Se tiver oportunidade para ir para um clube melhor, com certeza vou tentar fazer de tudo para que isso aconteça. Mas hoje o meu foco todo é no Boa Vista. Eu tenho mais um ano de contrato aqui, então estou totalmente focado aqui, tentar fazer o meu melhor para ajudar a minha equipe. A gente estava vendo o Boa Vista, teve uma camisa aí do time que é preta e branca, alvinegra, né? A gente ia botar essa camisa na chamada do programa, mas a gente pediu para trocar, porque senão a torcida do Fortaleza não ia gostar muito, né? É verdade. Aí a gente percebeu, teve uma discussão aqui no grupo, vamos botar qual camisa? Vamos botar aquela outra mesmo, porque a preta e branca, a torcida do Fortaleza que está acompanhando o Felipe Estrela, o André Honório, os nossos amigos não iam gostar muito, né? Não, eles iam botar para correr. Cassiano,
A gente está agora fazendo algumas perguntas mais livres, que a gente já acabou nossas perguntas aqui, mas eu perguntar para você sobre as resenhas do jogador de futebol, né? A gente sabe que tem as resenhas antes do jogo, depois do jogo, tem a vida dos jogadores, você deve conhecer vários tipos de jogador, aquele jogador mais família, aquele jogador mais baladeiro, aquele jogador... Agora tem uns jogadores que, não precisa citar nome, cara, mas tem uns irresponsáveis que levam você para aquele lado, mau caminho, né? Como é você lidar com tanto tipo de estilo de jogadores? Você que é um atleta que tem que manter um foco na sua carreira, claro, tem que manter as amizades, tem que ter a resenha, tem que ter o companheirismo. Se você sabe diferenciar, e qual tipo de jogador você já se encontrou, assim, os estilos, assim, não precisa nem citar nome, só quem você quiser, que você acha, Cassiano? Ah, tem de tudo um pouco, né? Futebol aí a gente acaba conhecendo muita gente e a gente não, por muitas vezes acaba conhecendo um pouco mais de alguns jogadores, né? A gente vê que realmente cada um tem a sua história e que muita gente passa por muita coisa realmente difícil, muita coisa complicada, que cresce em um mundo totalmente diferente do teu. E realmente isso acaba afetando depois na frente, né, o estilo de vida. Mas eu sempre consegui me dar muito bem com isso, até por onde eu cresci, por onde eu vivi, onde eu estudei, sempre foi meio termo, tinha amigos ricos, tinha amigo pobre, tinha amigo de favela, tinha amigo de tudo, eu sempre consegui me dar bem com todos. Então, eu já desde pequeno já cresci assim. Então, no futebol também, jogando em clubes pequenos principalmente, tu acaba vivendo isso aí e conhecendo muita gente que acaba necessitando muito e que passa por situações também de tudo que é tipo, assim como teve atletas que eu acabei jogando e que já vieram a falecer por mil motivos também. Então, no futebol acontece de tudo e a gente acaba conhecendo todo tipo de gente e eu sempre consegui levar da melhor maneira possível e me dando bem com todo mundo. Isso também é de mim, eu gosto de estar conversando, de estar brincando com todo mundo. Então, acredito que isso, para mim, nunca foi problema. Sempre consegui diferenciar. Lógico que todo mundo tem momento. Tem momento que tu quer sair, tem momento que tu é de ficar em casa, daqui a pouco tu é casado. Então, eu também, comigo não foi diferente. Eu passei por esses momentos, mas consegui botar a cabeça no lugar também e para poder fazer meu trabalho da melhor maneira possível. E então, para mim, isso aí nunca foi problema, não. Palestrinha, Ézio Palestrinha. Tá aí, Ézio, você? Deu Ézio Palestrinha? Pronto, tô me ouvindo? Pronto? Tô, fala. Pronto, desculpa aí, é porque às vezes aqui o sinal, né, tá um pouquinho complicado, mas, Cassiano, eu queria, assim, eu sou um cara, mano, que sou do tipo, assim, se eu fosse jogador de futebol, eu seria do cara do tipo que gostaria de viajar, conhecer vários lugares, né, culturas. Aí eu queria saber, assim, porque você sabe, você mesmo falou que jogador é aquele bicho que tem várias espécies. Fora do Brasil, você já passou por algum, digamos, podemos dizer, você perdeu um pouquinho da compostura, ou se meteu em um problema numa enrascada, porque você sabe que, como eu disse, né, jogador de futebol, ele às vezes entra numa furada muito grande, mano, e Não, isso é até engraçado. Graças a Deus não, mas teve uma época quando eu fui pro Cazaquistão, joguei no Cazaquistão em 2017 e o clube acabou dando um carro para nós, só que eu não tinha levado a minha carteira de motorista. E aí eu precisava da carteira internacional, né? Não tinha conseguido pegar a tempo. E aí eu lembro que no primeiro dia, na realidade à noite a gente saiu para jantar, eu e mais 2 atletas. E aí acabou que a gente foi jantar e o carro era automático, os faróis. Era automático, se tu desligasse e ligasse o carro à noite, o farol já ia ligar. Só que como eu tava sem carteira, eu dei o carro pro meu amigo do Cazaquistão dirigir. E aí ele dirigiu, desligou o carro e desligou os faróis. Só que ele desligou do automático. E aí na hora de ir embora, eu peguei o carro e saí. E aí com os faróis desligados, a polícia viu e me parou. E falando tudo em cazaque. E eu não sabia falar nada. Aí o cara pegou, começou a desenrolar com eles. O policial mandou eu descer, entrar no carro da polícia.
Fiquei dentro do carro da polícia esperando os caras resolver a situação. Aí o outro atleta, que era do Cazaquistão lá, que falava a língua deles, aí ele conseguiu desenrolar lá e os caras me liberaram. Mas fiquei uns 15 minutos dentro do carro da polícia lá esperando. Rapaz, é horrível, hein, mano? Pela polícia no meio da noite, você não fala um ai. Verdade, ainda É bem que não tinha complicado. bebido, não tinha nada. Ele só queria o documento e eu tava sem o documento. Só que tudo culpa do farol que o outro desligou. Mas imagine se fosse uma vez eu tinha visto uma história de um jogador falando que tava com bebida dentro do carro, mas que tinha sido pego, mano. E o cara não tinha bebido uma. Nossa! Deve ser Não, um minha fio da sorte eu não barriga tinha do bebido nada. nada. Tava tranquilo, tava tranquilo. E não Mas era tarde também, devia ser umas 10h30 da noite. Só que os faróis estavam desligados, então a polícia viu o farol desligado e parou. E aí já dá um era. frio na barriga, não dá? Dá um frio na barriga. O cara botou dentro do carro da polícia, que tá esperando. Onde vão me levar? Só que o nosso time na cidade era um time bem conhecido, então o policial acabou tirando foto, brincando com a gente e liberou depois. Teve a passagem do... Me lembrei agora da passagem do Ronaldinho lá no Paraguai, né? Ronaldinho Gaúcho. Teve preso lá naquela penitenciária lá, e lá dentro jogando futebol com a galera, o diretor do presídio tirando foto com ele, o pessoal tudo sentiu saudade. Sim. Quando ele foi pro hotel, não foi? O Ronaldinho Gaúcho é um cara muito resenha mesmo. Né? Agora vamos para o nosso convidado, o Wellington Silva. Cassiano, fora do futebol, assim, também, o time procede, você vai me corrigir, que você é parceiro, é sócio de uma rede de hotéis 4 estrelas, né? Não sei se é esse projeto seu para o futuro, caso pare, tem algum outro investimento que você pense na carreira? Não, hoje eu trabalho muito com investimentos, né, da XP, em bolsa de valores. É o meu foco hoje, justamente para fazer uma aposentadoria tranquila, né? Então, e a questão da rede de hotéis não procede? Isso na realidade, cotas, né? Eu tenho uma cota em um quarto de hotel lá, não tenho a rede, eu tenho 2 quartos nessa rede. Então, são dois quartos que, no caso, quando ficar pronto, eu boto para alugar, entendeu? E aí o valor do aluguel, no caso, vem para mim. Essa questão de bolsa de valor de investimentos, tu faz também, né, Wellington Silva? Eu faço também um pouco pela XP, pelo Rico. Só que deu uma caída agora também, né? Com a alta do dólar. Disso aí também. Vai. Vamos passar agora. Diego Pereira, você. Diego tá aí. Queria saber dele, assim, do clube que ele mais jogou, assim. Qual o clube que ele tem as melhores memórias, as melhores recordações? O Fortaleza foi um clube que eu gosto muito, que eu me lembro muito bem, tenho boas lembranças por tudo que eu vivi lá, fora o futebol. Nosso grupo era um grupo muito bom, muito unido, e fiz amizades lá também. Os jogadores que passaram lá ficaram amigos, e foi um clube que eu gostei muito. No Goiás também foi um clube que eu adorei jogar lá. A parceria também do nosso time que a gente fez lá foi uma parceria muito boa. Eu também tenho amigos que levo até hoje. Quando eu joguei no esportivo, foi um momento que foi bom e foi difícil na minha carreira, porque foi quando eu perdi minha mãe, e foi quando o grupo me abraçou de uma maneira que eu não tenho nem palavras para agradecer a eles por tudo que eles fizeram por mim lá. E ainda para coroar isso, a gente conseguiu terminar o campeonato sendo campeão. Eu acabei sendo destaque do time e saindo para o Inter. Então, o esportivo é um clube que eu vou levar no meu coração, e os atletas que estavam lá também, por tudo que eles fizeram por mim, pela minha família na época, que meu pai também estava muito próximo de mim, estava sempre comigo. Então, eles também abraçaram muito meu pai, e isso foi muito legal. Esse é o Cassiano Dias Moreira, aí, jogador realmente marcou muitas torcidas por onde passou. Vou pedir aos nossos comentaristas para
deixar aquela mensagenzinha, uma palavra para o nosso convidado Cassiano, começando por mim, né? Eu vou deixar aquela mensagem, palavra que me veio na mente quando eu me lembrei, olhando para o Cassiano, para a história dele, que é aquela palavra decisivo, né? Decisivo, que foi um cara que marcou realmente naquele momento a história de um clube que foi o Fortaleza. Ézio Rodrigues. Bem, eu posso definir o Cassiano, até antes de tudo agradeço por ele ter atendido, né, meu pedido, a pedido dos nossos colegas aqui. Essa para mim é uma entrevista foi muito proveitosa. A palavra que eu defino é superação, Carlos Emanuel, porque Cassiano, contando a sua história aqui, foi uma história sempre de superação, como ele mesmo falou do tempo do esportivo, a perda da mãe, que ele falou, então a carreira em si, né, que ele teve que enfrentar. Então, para mim, a palavra superação é a que cabe mais no dicionário dele, a respeito dele. Wellington Silva, tem um ouvinte para finalizar e a sua palavra aí que define o Cassiano? Não, no momento acho que encerrou os comentários. Agradecer pela participação mais uma vez no programa especial Cassiano. Deixa a mensagem para ele, pela história que ele contou aqui para a gente, né? Mensagem de persistência, né? Ele teve todos os motivos do mundo para desistir, jogar em time B, né? Não ser valorizado muitas vezes, e sempre persistiu. E eu ainda coloco para ele para continuar persistindo, que o sol há de brilhar sempre mais uma vez. E vai dar certo em algum outro clube. Diego Pereira, sua palavra aí para o nosso convidado Cassiano. Só agradecer aí, né, mas também, né, pela entrevista aí, foi um prazer. Desejar sorte na carreira aí, que ele consiga os objetivos dele aí na Europa, né, se firmar aí no futebol português, quem sabe jogar em outro cenário, né, não sei qual é os planos dele para a carreira. É isso mesmo, como complementando o que o pessoal falou, né, um guerreiro, né, um cara que nunca desistiu, continuou, teve dificuldades. A gente sabe como é lesão, né, para jogador de futebol, né, para atleta é complicado, é sempre difícil. O pior da lesão talvez seja a volta mesmo, né, aquele retornar, aquele processo aos poucos, né. É isso mesmo, irmão. Boa sorte aí para você, tudo de bom. Só com o comentário do torcedor, tá? O Felipe Estrela também mandou, excelente programa, e com o ídolo do futebol cearense. O Felipe também colocou, que Deus abençoe sua trajetória esse ano 47. Tá aí, decisivo, superação, persistência, guerreiro. Cassiano aí, as suas palavras aí, para a torcida do Fortaleza, para a torcida do Paysandu, para a torcida do Inter, para os torcedores que estão nos acompanhando aí, nesse momento de quarentena, estão em casa, né? Fiquem em casa, que tudo isso vai passar. Para a mensagem que você deixa aí, Cassiano, para essa galera, também muito obrigado pela sua participação. Só agradecer a vocês, o Wellington, Carlos, Diego, Ézio, agradecer a vocês pelas palavras, pela oportunidade. Realmente, eu fiquei muito feliz de coração por ouvir o que vocês falaram e desejo muito sucesso a vocês, à rádio, que venha a crescer cada vez mais. E aos torcedores também, muito obrigado. Não vou falar torcedor de Inter, de Fortaleza, de Ceará, não, todos os torcedores que estão acompanhando, que gostam do futebol, né? Agradecer por tudo e muito obrigado de coração aí. Um grande abraço para vocês. Muito obrigado, Cassiano Moreira, Wellington Silva, Ézio Rodrigues, Diego Pereira, o nosso técnico Aurélio Vidal. Até a próxima semana. Valeu, galera. Abraço. Abraço.